Não, é a miséria, abuso policial, fome, injustiça, falta do básico. E com a chegada do parto, dá-se à luz a crimes, violência, revolta e o fim trágico de quem nasceu da barriga da miséria e morreu envenenado por um veneno que sempre carregou consigo, mas nunca foi seu. Então a gente para pensar em quantos burros tem na nossa cidade, entendeu? A gente vê todos os dias inúmeros jovens que infelizmente vão presos por conta de situação de criminalidade, jovens que morrem por conta de criminalidade, entendeu? E a sociedade não se questiona o que está levando esses jovens a entrar nessa criminalidade, entendeu? A sociedade tapa os olhos para isso e prefere só falar assim, morreu porque estava fazendo alguma coisa, ninguém morre de graça. Só que tem um porém, ninguém questiona os atravessamentos que levaram esses jovens a estarem nessa situação de criminalidade, que uma hora ou outra vai ocasionar a sua morte, entendeu? E vai ocasionar seu triste fim, ou até mesmo ocasionar o fim de outras pessoas. Então a sociedade tem que passar a se questionar quantos burros estão em nossa volta, entendeu? Porque eu acredito que todas as pessoas aqui conhecem alguém que entrou nesse mundo, algum jovem que entrou no mundo da criminalidade. E a gente tem que levar em consideração o que está ocasionando os jovens, principalmente daqui de Caxias, a entrarem nesse mundo, porque infelizmente isso está acontecendo e ninguém fala nada. Que diz o seguinte: a vida é louca. Esses dias tinha um moleque na quebrada, com uma arma de quase 400 páginas na mão, umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia, um cara sem Nike no pé indo para o trampo, com o olho vermelho de tanto ler no ônibus, uns tiozinhos e as tiazinhas no sarau, enchendo a cara de poemas, depois saíram vomitando versos na calçada. O tráfico de informação não para. Uns estão saindo algemados aos diplomas, depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias coniventes estão em êxtase. Esses vida mansas estão esvaziando as cadeias. A vida é louca, né não? Sérgio Vaz. Amigos aqui, o Fernando Salazar, por exemplo, é uma leitura, a minha leitura no caso, ela vai se voltar mais para as pessoas de fora. Ela se deu, no caso, essa leitura, essa certa apreciação pelos russos, que é a literatura que eu tenho lido, por conta da forma como me foi apresentada, né? Então, eu estava lá em casa e falei, mãe, me traz aí 3 livros da escola da senhora, por favor. E ela foi e me trouxe 3 livros, e eu sempre conto isso, né? Sempre que eu estou me apresentando, né, no formato parecido com esse, eu acabo falando dessa história. E aí ela me trouxe Capitães da Areia, eu acho que vocês conhecem, é um clássico brasileiro. Além dele, tem um outro que é de um piauiense, Os que Bebem Como os Cães, Assis Brasil. E o terceiro foi já totalmente longe daqui, né, que foi Dostoiévski com a obra Noites Brancas, exatamente. O convite me foi feito aí pelo Cid, né, e sou acadêmico do curso de letras, escrevo também, mas eu prefiro me chamar como cronista, um cronista que está entre crônica e conto. Sou também tocador de flauta e inclusive está presente aqui o meu mestre Nonatinho Cruz. E é isso, né? Tenho 24 anos e o outro que é o René Magritte, que tem toda essa questão de trazer o simples, o realista, mas ele acaba demonstrando pra gente que mesmo o realista é uma pintura, né? E então, basicamente, brincar também com as palavras, né? Eu gosto de repetir, gosto de errar de propósito, e até inclusive quando estou conversando. Eu estou conversando e de repente eu puxo uma palavra errada propositadamente, né? E, enfim, epifania. Conheço um rapaz que quase morreu. Estava em casa a admirar sua pintura nova. Era de teor desértico, refletia o seu coração profundo e largo. Nele o mundo cabia, mas sofreria como um urbano no sertão. À noite teve sonho horrível, dormira mal. Sua pintura tirara-lhe o hábito postural. No sonho assombroso, muitos magrites com maçãs em lugar de cabeça flutuavam no horizonte visto de uma janela. No seu banheiro, a torneira estava amarronzada e arredondada, saindo de sua boca um pouco de fumaça, e acima uma placa escrita em francês informava algo. Ceci n'est pas un pipe. Foi ter com as frutas em sua cozinha, mas encontrava-se em lugar delas membros íntimos dos mais diversos sexos.
O fogão era um chapéu coco. Acordou respirando sôfrego depois de ter sido atacado por uma aranha encapada de pele humana com pentelhos e orifícios hoje bastante sempre sexualizados. Levantou-se, foi ter com seu quadro. Pintara-o antes do sonho? A memória daquele último e ainda latente sonho apagar-se-ia em algumas semanas. Embebedou uma xícara de café, reclamou um livro e, indo ter com a harmonia de cores, começou a deleitar-se. Teve sono, ainda mais que era desacostumado a ler aquelas horas. Imaginou-se catando os cacos de vidros do homem morto no chão. Em lugar de rosto havia espelho quebrado com o impacto da queda. Seu cadafalso foi uma cadeira. Pegou-a também, desfazendo a cena do crime por inocência. E ao começar a cogitar acerca do que se dera à corda, queimação à sua perna e seu sexo ardia, o café fora derramado. Praguejando, ele levantou-se, subiu na cadeira, bastante atordoado, bombeando o corpo exasperado, olha para o chão. Parecia estar a 30 metros do solo. Imaginando que aquilo devia ser feito com seu coração explodindo, deixou-se cair. Caiu com os braços abertos, imitando Cristo fluminense. Fechou os olhos. Escureceu. Encontrei-o no dia seguinte, ainda desacordado em seu ateliê. A pintura era realmente extraordinária. Os traços e pinceladas rápidos e ao mesmo tempo bem planejados. Cogitei um pouco acerca daquela pintura. Quase que lia nela algo de mim. Despensei e tentei acordar o rapaz. Seu nariz havia sangrado bastante. Sobre os seus informantes, por favor, verifique se está certo. Tem um deles que está barulhando demasiadamente. Faz-me sentir culpado sem motivo aparente. Não tem tempo para isso? Ora, oxi, não é o dono do... desligou. Bom, pois bem, peguei o relógio, aquela complexa fábrica quântica que está de acordo com o universo intocável, o tempo. Dele muito falamos, planeamos, laboriamos, mas o nunca tocamos. Há alguns meses, esse complexo sistema físico que simula o não palpável me tem chamado a atenção. Tão tal que liguei para o seu Cronos, só que disse ele não dispor de tempo para me dar tempo a esse tipo de coisa. Brinca ele saber o que suceder-se-ia numa outra linha temporal à nossa conversação e disse que a que se sucedeu enfim foi a melhor. Ora, mais de tantas infinitas possibilidades, essa que aconteceu foi a melhor? Seu Cronos, nada de pejoração. Prossigamos, enfim. E então, detive-me a pensar. Alguns ensinamentos dizem-me para utilizar o tempo. Gosto demais de todo o tempo que me é dado. No entanto, ele poderia ser bem melhor utilizado. O filósofo reclama comigo e eu também. Chegarralho. Todos os dias um trabalhador do tempo tic-tac-teia. Olho por momentos que, por conta das milhões de... com essa fuga da realidade. E aí eu tenho uma crônica chamada Epifania. Vou fazer a leitura dela para vocês, depois a gente pode comentar sobre ela. Conheço um rapaz que quase morreu. Voltando aqui rapidamente para a questão da